Jesus Cristo na estrada de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedindo-os de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, Ele lhes ignoras respondeu: as ocorrências Quais? destes últimos E dias? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, ora nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Acho que ali é perfeito para encerrar, porque representa exatamente a gente. Aqueles discípulos de Emaús, eu sempre penso o seguinte: aquele era o domingo da ressurreição. É o dia mais importante de toda a história. Eu imagino a festa no céu, a festa que ia começar também ali em Jerusalém, né? Pelo menos entre os discípulos e seguidores de Jesus. E tem dois discípulos desatualizados que estão indo embora de Jerusalém. Jerusalém é o palco da história, palco do universo. Verdade. E os caras estão indo embora de Jerusalém para Emaús, que era um pequeno povoado. E tudo mudava a partir dali, ou seja, não havia mais nenhum motivo para tristeza. E eles estavam tristes, porque eles tinham o jornal de sexta-feira, eles não tinham lido o jornal de domingo ainda, né? E aí Jesus vai ao encontro deles. E Jesus ajuda eles, diz o texto que eles foram como que impedidos de reconhecer Jesus, e Jesus então ele pega as escrituras e diz que ele começa a reinterpretar as escrituras e explicar o que as escrituras falavam a respeito dele. O que Jesus está mostrando? Jesus está ajudando eles a desconstruir as ideias que eles tinham e reconstruir da maneira correta. E não existe melhor maneira de compreender, de ler a Bíblia corretamente se não ouvir o próprio autor. Então, o próprio autor da palavra estava dizendo assim: olha, meu livro, deixa eu te explicar. É igual se alguém fosse sentar com você e ler o livro, né? Exatamente. Então, eu acredito que uma das maneiras de conhecer Jesus é de que nós precisamos, talvez, primeiro lugar, né? Nós precisamos do Espírito Santo. Então, alguém já disse que a Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor do lado. Então, o Espírito Santo, de fato, nos ajuda a compreender, ele abre nossos olhos, ele ilumina nossa mente para enxergar essa verdade que é espiritual e profunda, né? Eu acredito que nós também precisamos de pessoas ao nosso redor que nos ajudem nessa caminhada. Ok. Isso significa um discipulado, é isso que é o discipulado.